Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações lineares. E o objetivo dessa aula aqui é identificar uma equação linear, saber quando uma equação é linear ou o que é uma equação linear. E B, encontrar soluções de uma equação linear. Como é que eu vou saber se determinado conjunto de valores é solução da equação linear, ou como é que eu posso construir ou encontrar uma solução para essa equação, tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui nossa aula, tá? Com o seguinte exemplo. Então, uma equação linear geralmente vai ter essa cara, tá? A1 x1 mais A2 x2 mais A3 x3 mais, e aí a gente continua, né, definidamente aqui, mais a n, opa, escrevi a coisa errada, a n xn, isso é igual a b, ok? Então a equação linear vai ser toda equação que tiver as seguintes características, né? Bom, esses A1, A2, AN que eu escrevi, que eu escrevi um pouco diferente, né? Mas esses A1, A2, A3 e aí até AN, né? São números reais, ok? São chamados de coeficientes da equação, ok? Coeficientes. Enquanto que o x1, x2, x3 até o xn são chamados de incógnitas, tá? São as incógnitas, os valores desconhecidos dessa equação, ok? E o B também é um número real, tá? Ó. O B também é um número real e ele é chamado termo independente. Ok? Então toda equação que tiver essas características, né? Perceba aqui, ó, x1, x2, x3, o expoente deles é sempre 1, ó. Então não pode ter outro expoente nas incógnitas que não seja 1, tá? Isso é uma característica essencial para a equação ser linear, ok? O A1, A2, A3 e a N pode ser qualquer número real, tá? Então, aqui no lugar do A1, A2, A3 até a N, pode ter qualquer número, uma fração, um número negativo, pode ter uma raiz, tá certo? Qualquer valor no lugar desses aqui. Agora, x1, x2, x3, xn, não pode haver outro expoente que não seja 1 neles, tá? E esse 1, 2 aqui que eu coloquei, pessoal, foi para diferenciar as variáveis, né? Eu estou dizendo que o x1 não precisa ser igual ao x2, nem igual ao x3, nem igual ao xn. Mas também não impede que eles tenham o mesmo valor, tá certo? É só para a gente ver uma diferençazinha, tá? Esse x1 não é o mesmo x2, nem x3, nem xn. E o b também é um número real, né? Chamado termo independente, que ele está aqui do outro lado da igualdade. Ele também pode assumir qualquer valor real, ou seja, pode ser um número irracional, pode ser um número natural e assim por diante. Então, seguindo aqui a nossa aula,
tá? Vamos dar alguns exemplos de equações que são lineares e equações que não são lineares. Então, por exemplo, 2x mais 3y igual a 10, por exemplo, é uma equação linear com duas incógnitas, né? Duas incógnitas e dois coeficientes. Bom, quem são os coeficientes dessa equação linear? 2 e 3. E quem são as incógnitas? As incógnitas são x e y. Ok? Nada difícil, né? Outro exemplo aqui. 5x mais 3y menos 6z igual a 0, tá? Ah, sim, aqui o termo independente é o 10, né? Perdão. Bom, voltando aqui para nosso segundo exemplo, nós temos que os coeficientes, é claro, a equação é linear, né? Que todas as incógnitas tem expoente 1, né? Não aparece ninguém, você entende que tem expoente 1, tá? Os coeficientes são 5, 3 e menos 6. As incógnitas são x, y e z, ok? E o nosso termo independente, botei ID, mas é independente, tá? Perdão aqui. É o 0. Esse é o nosso termo independente. Ok? Certinho até aqui, beleza? Deu para identificar? Bom, um exemplo de uma equação que não é linear é, por exemplo, 6x ao quadrado mais y igual a 2. Essa equação é não linear, certo? Por que ela é não linear? Porque você tem uma variável aqui, a incógnita, com um expoente 2. Isso aqui não pode, tá? Então ela é não linear. Outro exemplo. 5 raiz de x mais 4 igual a 2. Aqui também é não linear, certo? Porque aqui a incógnita está com a raiz. Então, equação não linear. Ok? 3 módulo de x mais y igual a 1. Essa equação também é não linear porque o x aqui está dentro do módulo. Então essa equação também é não linear, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de equações lineares, identificados os seus coeficientes e incógnitas e também o termo independente. E temos exemplos de equações que são não lineares, tá? E apresentado alguns motivos por que elas são classificadas assim. Ok? Então, nossa primeira parte aqui da aula, né? Identificar uma equação linear. Já foi. Vamos para outra. Encontrar soluções de uma equação linear. Certinho? Então, o que é uma solução da equação linear, tá? Vou colocar aqui uma equação 2x mais 3y igual a 0, tá? O que vai ser a solução dessa equação aqui, ó? A solução dessa equação vai ser um conjunto de números, tá? Numa ordem determinada, né? Primeiro o x, depois o y. No caso vai ser um par ordenado. Em quais que eu vou substituir o x e o y aqui e vai fazer com que essa igualdade seja verdade, né? Na hora que eu fizer a conta, o resultado seja realmente 0. Então, uma possível solução para essa equação aqui
3 e menos 2, tá? 3 e menos 2 é a solução. Lembrando que isso tem uma ordem determinada. Primeiro vem o x e depois o y. Então vamos substituir. Para eu verificar se isso é realmente solução, eu substituo aqui na equação e vejo se dá tudo certo. Então fica 2 vezes o 3 mais 3 vezes o menos 2, certo? 2 vezes o 3 dá 6, 3 vezes menos 2 dá menos 6. 6 menos 6 é igual a 0, ok? Então, como a igualdade se tornou verdadeira quando eu substituí esses dois valores, certo? Então, esse par ordenado aí, 3 e menos 2, é solução dessa equação linear, ok? Bem fácil, né? Só basta você substituir os valores e aí você consegue fazer essa verificação de maneira bem simples. Essa equação tem duas incógnitas, né? X e y, ok? E assim, para equações de duas incógnitas, a gente tem uma coisa bem interessante, que essas equações podem ser representadas no formato de uma reta, tá? Tem uma representação geométrica do que seria essa equação, tá? E uma coisa também muito curiosa é se você tem mais de uma incógnita, se você tem mais de uma incógnita numa equação linear, certo? Essa equação vai admitir infinitas soluções, ok? Como assim infinitas soluções? Eu posso, aqui substituindo o x por qualquer valor, eu posso encontrar um y correspondente, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa mesma equação, 2x mais 3y igual a 0. Eu quero inventar agora uma solução para essa equação, tá? Como é que eu faço isso? Eu escolho uma das variáveis, o x ou o y, e dou um valor para elas, tá? Então vamos pegar o x e vou atribuir o valor 10 para o x, tá? Então fica 2 vezes 10 mais 3y igual a 0. Então 2 vezes 10 vai dar 20. 20 mais 3y igual a 0. O 20 vai passar para o outro lado. Então você tem 3y igual a menos 20, né? Trocou de lado, ficou negativo. E aí eu passo 3 dividindo. Então fica menos 20 sobre 3. Então uma solução para essa equação, ó, a gente acabou de achar essa solução, é 10, que foi o valor do x, né? E menos 20 sobre 3, ok? Isso aqui é uma solução para essa mesma equação aqui, cuja a solução que a gente tinha experimentado antes era 3 e menos 2, ok? Como x e y podem assumir qualquer valor real, tá? Eles podem assumir qualquer valor que você quiser, certo? Então, essa aqui também é uma das soluções, né? Então, se você tem mais de uma variável, mais de uma incógnita, então a equação vai ter infinitas soluções, ok? Aqui você tem mais uma solução. E nesse caso aqui dessa equação, ela vai ser representada por uma reta, certo? Você pode representar ela por uma reta no plano cartesiano, tá bom? Aqui se o x for 0, o y também vai ser 0, então vai passar por esse ponto, né? Se eu botar 0 e 0 aqui, ó, 0 mais 0, 0. Então ele vai passar pelo ponto 0, 0 no plano cartesiano, né? E vai passar pelo ponto 3 e menos 2. Ou seja, x igual a 3, né? Que é o eixo x. E aqui é o eixo y. E quando x for 3, o y vai ser menos 2. Então, menos 1, menos 2. Então ele vai passar por esse ponto aqui também, gente, ó. Então basta esses dois pontos para eu conseguir traçar essa reta, né? Esboçar essa reta aqui que representa essa equação. Então essa reta aqui que eu estou desenhando para você é a interpretação geométrica, tá? Dessa equação aqui, ó. E cada ponto aqui em cima dessa reta, né? Cada pontinho em cima dessa reta
é uma solução da equação linear aqui. Como a reta é infinita, nós também temos infinitos pontos. E se nós temos infinitos pontos e cada ponto é uma solução, então nós temos infinitas soluções, tá certo? Só uma maneira de você compreender, tá? Para equações que têm duas incógnitas, tá? Essa equação pode ser representada por uma reta. Para equações que têm duas incógnitas, ok? Beleza? Vamos fazer agora um exemplo em que você tem agora uma equação com 3 incógnitas, né? Uma equação com 3 incógnitas. E para encerrar aqui os nossos exemplos, né? Eu quero que vamos verificar se esse conjunto de 3 números, né, é solução dessa equação, tá? Ó, 1, menos 2 e 5. Como é que eu verifico isso? Primeiro eu tenho que lembrar que isso aqui tem uma ordem, né? X, Y e Z. Eles vão aparecer sempre nessa ordem determinada. Então eu vou substituir eles na equação. Então fica 3 vezes 1 mais menos 2 menos 5. E isso aqui tem que dar igual a 10 para essa equação ser... esse trio de números ser solução. Então 3 vezes 1 vai dar 3, né? Mais com menos, menos 2, menos 5, menos 5, né? Isso aqui tem que ser 10. Tem que dar 10 para esse trio de números ser solução. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 5 dá menos 4. Perceba que deu diferente os resultados, não foi? Ó? Os resultados deram diferente. Sendo assim, eu posso dizer que isso aqui não é solução da nossa equação. Ok? Beleza? Então esse conteúdo não é complicado, tá? Mas requer, claro, um pouco de atenção, certinho? A gente vai fazer na sequência depois um vídeo sobre sistema de equações, né? Onde você tem mais de uma equação e você quer uma solução que dê certo para essas equações, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Desejo a você bons estudos, espero ter ajudado e até a próxima.